Prezados policiais, bombeiros militares, aqui é o subtenente Gonzaga, hoje 30 de abril, 21 horas, 21 minutos. Eu venho aqui para manifestar sobre o texto do PLP 149 e esclarecer alguns pontos e algumas coisas que nós vamos enfrentar daqui para frente. Primeira coisa que eu quero dizer para todos, porque depois que nós fizemos a publicação, depois que o texto foi publicado, com as restrições de reajuste salarial e de tempo, de contagem de tempo para a promoção, especialmente, começou a chegar algumas preocupações sobre circunstâncias específicas de alguns colegas que estão chegando no sexto quinquênio, outros que têm condições de aposentar, e uma certa intranquilidade. Então, minha primeira fala é o seguinte: toda calma é necessária nesse momento. Nenhuma ação de correr atrás de aposentadoria, de nada, porque temos ainda um tempo, ainda que relativamente curto, mas um tempo para trabalhar. O projeto já foi aprovado na Câmara. O projeto aprovado na Câmara não tem nenhum prejuízo, nenhuma restrição aos servidores públicos, nem aos militares. Neste momento, o senador Davi Alcolumbre, como relator e presidente do Senado, é claro que isso é um peso maior para o relatório, por ser presidente, e em negociação com o Ministério da Economia, impôs restrições que é ruim para nós. São basicamente 3 pontos. Quando veda a concessão de reajuste salarial, quando veda, na verdade, ato que gera aumento de despesa. Então, isso nos permite raciocinar, um ato de promoção é um ato que gera aumento de despesa. Quando altera a lei de responsabilidade fiscal em definitivo, para proibir concessão de reajuste também nos 180 dias que antecede o fim do mandato, isso também é preocupante. E também a questão de suspender a contagem do tempo, da calamidade como tempo para a progressão na carreira. Então são 3 pontos muito ruins. Todo o nosso esforço será no sentido de manter o texto da Câmara no que diz respeito a não ter nenhuma supressão de direito de benefício para os servidores e para os militares dos estados. Então, todo mundo está acompanhando. Eu insisto nesse primeiro momento. Nada de correr atrás de qualquer ato que possa trazer prejuízo. Nenhuma aposentadoria, nem nada. Vamos dar tempo ao tempo aqui. Segunda coisa. O texto vai ser votado no Senado sábado, é a previsão. Se ele for alterado em relação ao que foi da Câmara, ele volta para a Câmara. O ideal é aprovar o texto da Câmara para que nós, primeiro, que tenha ajuda nos estados. Eu quero deixar claro aqui que da minha convicção de que temos que aprovar a ajuda aos estados. O texto da Câmara, apesar das críticas, ele dialoga em termos de volume de recurso quase que na mesma proporção. Então, o ideal seria, na minha visão, aprovar o texto da Câmara. Se não for o texto da Câmara em relação ao formato da ajuda, que seja em relação a não ter as restrições. Então, se ele for votado no sábado e prevalecer o texto da Câmara, vai para a Presidente da República para sanção. Se alterar o texto, volta para a Câmara. E aí a gente tem outro enfrentamento. Nesse momento, estamos dialogando diretamente com o senador Major Olímpio, que é o nosso grande representante no Senado, mas hoje, durante a semana e hoje, fizemos abordagem ao senador Anastasia, o senador Rodrigo Pacheco, o senador Carlos Viana, de Minas Gerais. As nossas entidades nacionais estão trabalhando, os comandos estão trabalhando, porque efetivamente, nesse momento, é uma tragédia, eu diria, uma afronta desnecessária, uma agressão gratuita, qualquer projeto que venha impor restrições para aqueles que estão enfrentando diretamente a pandemia. E lembrar também que aqueles que não estão diretamente é porque a restrição foi imposta, não é porque eles são covardes. Então, aqueles servidores públicos que não estão na linha de frente nesse momento, não é por covardia, é porque a atividade deles permite o recolhimento. E a orientação para o recolhimento é uma orientação do Estado brasileiro. Então, nós não podemos também esquecer, mas especialmente daqueles que estão na linha de frente, o pessoal da saúde, da segurança pública, como símbolo desse enfrentamento direto. Então, fica aqui a nossa manifestação, calma para todo mundo, para não sair pedindo aposentadoria por conta desse texto. Vamos trabalhar, confiar na nossa luta de todos, saber que sozinho ninguém faz nada, mas que
há aí um tempo, né, da gente trabalhar esses 2 dias e buscar mudar, né? Nesse momento, o Major Olímpio, como senador para São Paulo, nosso parceiro de caminhada, está, de certa forma, absorvendo a demanda nossa para apresentar e trabalhar junto ao Senado Federal. Um abraço a todos, muito obrigado. Vamos à luta, sem luta não há conquista.